יש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים, שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת, תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. ואתה עוד תראה, הדברים מעצמם יתחברו עם הדרך. הפחדים יפחדו שלא תיפטרו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים, שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת, תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין לי אני מאושרת, שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין לי אני מאושרת, תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. Responsabilidade é uma palavra que sai muito facilmente de nossas bocas. Ela vem do latim respondere, que significa responder, prometer em troca. Ser responsável é responder pelos seus próprios atos, ou talvez até de outros, ou por uma coisa a nós confiada. É uma qualidade que queremos para nós e tentamos ensinar a nossos filhos e alunos. Uma pessoa responsável é uma pessoa na qual podemos confiar. Confiança é uma outra palavra que vem do latim, confidere. Significa acreditar plenamente, com firmeza. O sufixo fidere significa fé. Ou seja, uma pessoa responsável é uma pessoa que nos transmite fé. Isso, talvez porque a responsabilidade de uma pessoa é baseada em elementos passados que são importantes para o futuro. E como do futuro nós não temos nenhuma garantia, precisamos ter fé
que aqueles que estão ao nosso redor sejam pessoas em quem podemos confiar. E não uma fé cega, senão uma responsável. Parece que estamos dando voltas em círculos, mas a nossa Parashá, Mishpatim, é completamente dedicada à responsabilidade individual dentro dessa nova sociedade que está se formando. O rabino Herbert Basser afirma que esta Parashá está preenchida com o que muitos chamariam de lei secular, ou seja, atos ilícitos, roubos, danos, empréstimos, até assassinato. Essas leis se sobrepõem a leis semelhantes em todas as sociedades éticas cumpridoras da lei, passadas e presentes, implicando talvez que não há nada de judaico em ser ético, e que apenas o ritual é o marcador de identidade distintamente judaica. Contudo, começando com a Bíblia e continuando com a literatura rabínica, a tradição judaica tem visto o agir de maneira ética como uma ação religiosa. Isso torna-se ainda mais verdadeiro quando essas leis estão presentes na Torá. Ser ético é ser religioso, ou deveria ser. Não que a ética seja exclusiva aos religiosos, mas definitivamente não podemos separar as leis civis das religiosas. Muitas vezes nós dizemos aos jovens que estão por fazer suas cerimônias de Bar e Bat Mitzvah que ela é marcada por elementos rituais especificamente religiosos e exclusivamente judaicos. Não porque cumprir com outras mitzvot de cunho social, o que muitos de nós já fazemos no nosso dia a dia, não seja importante ou judaico, mas justamente porque nem sempre as aprendemos como judaicas. Por isso, talvez não possamos dizer que nesse momento de transição para a maioridade adulta, a mitzvah social é porque ela é judaica. Colocar tefilin é judaico, mas pode ser difícil afirmar com a mesma certeza e garantir que o seu cachorro não morda ninguém também tem motivações judaicas. Afinal, você é responsável por você mesmo, suas ações e daqueles e daquilo que estão sob sua tutela. Por exemplo, nessa Parashá, vemos que se um boi chifra alguém, seu dono é o responsável. O que acontece com o dono e com o boi depende se essa foi a primeira vez ou já se sabe que esse animal é violento. Ou seja, se o seu cachorro morde alguém pela primeira vez, é uma surpresa. Mas se já mordeu várias vezes, sabemos que o cuidado tem que ser redobrado. Mas em ambos casos, você, tutor desse cachorro, tem que se responsabilizar pelos danos, seja na primeira ou na 10ª mordida. Este é apenas um pequeno exemplo de um dos tipos de responsabilidade que a Torá nos exige. Existem outras, como a proibição de aceitar suborno, ou o que fazer caso você seja confiado com alguma coisa e ela estrague ou desapareça sob sua custódia, por exemplo. Os sábios do Talmud vão dedicar páginas e páginas e páginas para entender exatamente como isso funciona, porque sabemos que o mundo é complexo e as situações, muitas vezes, saem do nosso controle direto. Mas uma frase que também conhecemos bem é que responsabilidade não se... eu sei que vocês sabem. Responsabilidade não se delega. Alguém aí... Responsabilidade também não se compra, é verdade. Mas responsabilidade não se delega. E isso vale pelo que nós fazemos ou o que deixamos de fazer. Na verdade, deixar de fazer é fazer também, ao mesmo tempo, outra coisa. O silêncio pode ser o oposto da fala, mas também pode ser concordar. Em um midrash bastante polêmico, o grande rabino Shimon Bar Yochai, o Rashbi, do século II da Era Comum, responsabilizou Deus pela morte de Abel. Lá na primeira Parashá da Torá, Caim mata seu irmão Abel.
é a primeira cena de assassinato. Em geral, culpamos Caim, já que Deus já havia avisado o que aconteceria se ele não controlasse a sua raiva. Ele seria dominado pelo pecado. Mas Shimon Bar Yochai traz uma outra leitura bastante desafiadora. Ele diz: é difícil dizer isso e impossível para a boca pronunciá-lo. Isso é análogo a 2 atletas que estavam de pé e lutando diante do rei. Se o rei quisesse, poderia tê-los separado. Mas o rei não quis separá-los. Um dominou o outro e o matou. Ele gritava e dizia: quem exigirá justiça para mim diante do rei? E isso é o versículo que diz: a voz do sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. São 2 atletas, ou seja, 2 gladiadores. E o rei, com a mão, poderia garantir a morte daquele que está sendo subjugado ou salvá-lo. Neste caso e nessa época, nem o gladiador nem o rei tinham que arcar com nenhuma consequência desta morte. Mas quando Rashbi diz que é difícil dizer isso, impossível para a boca enunciar, ele está responsabilizando Deus diretamente de ter assistido Caim matar Abel e ter podido interferir, mas não ter feito. Se Bar Yochai pode chamar Deus de assassino, o que não diremos de outras pessoas, governos, nações que podem interferir e não o fazem? Ser responsável não é necessariamente sujar as mãos, é também não sujar, quando a situação assim o pede. Isso vale para a guerra em Israel, isso vale para relacionamentos familiares. Nem sempre o sangue é realmente sangue, mas a responsabilidade continua estando presente. Fazer e não fazer são ações. Cuidar e negligenciar também são ações. Podemos justificar todas elas, mas responsabilidade não se delega. E as consequências de cada uma de nossas ações vão seguir acontecendo, mesmo se as justificarmos. Que nesse Shabat Mishpatim, o Shabat das leis civis, e que também é o primeiro dia do mês de Adar, possamos reconectar nossa ética ao nosso profundo senso de humanidade e de judaísmo. Que a alegria do mês de Adar chegue com boas notícias, mas que esse aumento de alegria não nos faça sentirmos menos responsáveis. Que neste Shabat possamos contemplar o sagrado e o corriqueiro como partes do mesmo emaranhado da vida. Que não separemos nossas obrigações religiosas com aquelas aparentemente civis. Que esse Shabat possa trazer o senso de responsabilidade e, com isso, termos um mundo com mais paz e fraternidade. Shabbat Shalom e Chodesh Tov. Vamos nos levantar por gentileza para o nosso Kiddush. Vamos convidar o Diogo para liderar nosso Kiddush na sinagoga. O texto do Kiddush está na página 121. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri agafem. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, veratzavanu בשבת קודשו, באהבה וברצון, הנחילנו זיכרון, למעשה בראשית. כי הוא יום תהילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים.
página 123, 1, 2, 3, nossa nova versão de Aleinu Leshabeach, nossa prece final. לתקן עולם במלכות שדי. Neste Shabbat, que coincide com Rosh Chodesh, vamos dedicar nosso Kadish na página 130, 130, a memória de Raquel Feldon Jonas, que faleceu. Estendemos um abraço ao seu marido Sérgio, as filhas Diana e Marina, e sua irmã Aide. Acompanhamos também que está no ciclo de luto, rezando por sua mãe, por seu irmão, por seus entes queridos, amigos e familiares. Na página 130, rezamos juntos Kadish. Itkadal ve'itkadash shemei Rabba. Amém. Be'alma divrach chiruteh ve'yamlich malchuteh. Bechayechon u'biyomechon. ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו. אמן. יהא שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמיה יתברך. יתברך וישתבח, ויתפואר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמיה יאמרו. אמן. יהא שלמה רבה משמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. אמן. עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו. Amén. Podemos sentar. Mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana para estudiar Parashat Mishpatim con la Rabina Fernanda, servicio de Shabbat y Rosh Chodesh, a las 10 de la mañana con el servicio de Alel, que bem bonito. Duas Torot, então, bem incrementado o serviço da manhã e não pelo carnaval, sino pelo calendário judaico. Lembrando que o carnaval, segunda-feira e quarta-feira, o serviço vai ser online, não presencial. Damos folga ao horário como segunda-feira às 7h30, terça-feira às 8h30, quarta-feira às 7h30. E temos tantas atividades que é uma lista telefônica, mas faz parte de nós estamos em carnaval, nós vamos estar começando em mitad